Olá, companheiros que nos acompanham, muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas esse vídeo será visto, mas é importante que a gente se mantenha sob a proteção de Deus, sob os auspícios dos amigos espirituais que nos aconselham, nos amparam, nos toleram, por que não dizer, toleram a nossa indisciplina, a nossa ainda intolerância, todos os nossos defeitos que a nosso malgrado ainda carregamos. Nós dedicamos a nossa exposição de hoje aos companheiros do Centro Espírita Luz e Verdade, em São João de Meriti, a quem dedicamos um apreço todo especial por companheiros fraternos e amigos que são. Nós vamos falar hoje sobre a parábola da rede, que está transcrita no Evangelho, no capítulo 13, versículo 47 a 50, né? E lá Mateus nos diz o seguinte: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, puxaram-na para a praia, e sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos que Jesus, quando falava à época, ao povo da época, usava os costumes da época para retratar um ensinamento futuro. E não foi diferente dessa vez. Jesus retrata uma cena de pescadores que lançam suas redes ao mar para recolher os peixes que lhe apraziam, né? Ou que serviriam para comercialização ou mesmo para fins comestíveis deles próprios. Mas quando eles recolhem as redes, eles pegam os peixes bons, né? Pegam os peixes bons, aproveitam, e os outros eles lançam fora. E como Jesus não falava, não perdia a oportunidade de nos ensinar, sabemos que ele não estava se referindo a uma simples e bucólica cena de pescadores, mas eles utilizavam desse cenário para retratar um ensino superior. É esse que nós vamos tentar apreender da parábola para a nossa própria instrução. Essa rede que Jesus lança, né? Jesus lança todo ao mar, ou seja, lança todos à vida, né? Todos são lançados à vida, como os peixes são lançados ao mar. E tem a oportunidade de se reproduzir, de trabalhar em seu próprio benefício, assim como nós fazemos, né? E por ocasião da rede, Jesus, de vez em quando, Deus lança a sua rede, né? Que nós colocamos assim, só para fins didáticos de melhor entendimento, como período do desencarne, né? Vem aquela rede e recolhe aqueles peixes que já estão em condições de serem submetidos à seleção, né? E vai haver a separação. Aqueles que aproveitaram bem e aqueles que não aproveitaram condignamente ou satisfatoriamente essa estada no mundo físico, né? Nós sabemos que o desencarne ele vai afetar, vai recolher tanto o rico quanto o pobre, sem distinção. O desencarne chega para todos. E quando chegamos na praia, que nós colocamos aqui como mundo espiritual, onde vai haver a separação, e o mais interessante é que essa separação, na parábola coloca como anjos, né? E a gente, na doutrina espírita, nós sabemos que anjos, essa palavra anjo, simbolizam os amigos espirituais, aqueles amigos que já estão numa hierarquia bem superior à nossa, em questão de progresso espiritual. Não os anjos como se entendem, seres alados que foram criados já perfeitos. Não. Anjos são espíritos que se fizeram anjos, né? Que pelo seu esforço, pelo seu progresso espiritual, chegaram até a angelitude. E quando chegarmos ao mundo espiritual, embora a consciência seja o nosso juiz, nós precisaremos sim de anjos, ou seja, melhor dizendo, espíritos que estão acima de nós, no que tange ao progresso espiritual, que vão nos ajudar a chegar à conclusão de que nós precisamos, somos bons peixes, ou se precisamos ainda ser lançados de volta ao mar
para poder crescer e se tornarmos bons peixes, até sermos recolhidos pela rede e termos um bom destino. Então essa separação, como a própria parábola nos diz, quando chega à praia é feita uma seleção, né? E essa praia nós simbolizamos que seja o plano espiritual, ou seja, nós vivemos, somos recolhidos pela rede, e quando chegamos no plano espiritual, sofremos então o processo de seleção, né? Para saber se estamos em condição de galgarmos melhores lugares, ou se retornaremos ao lugar onde haverá pranto e ranger de dentes, que a parábola coloca para nós como uma fornalha. E muitas pessoas dizem, né, afirmam e reafirmam que falam do fim do mundo, né, que nós estamos ao fim do mundo. Depende muito da conotação que se queira dar ao fim do mundo. Para alguns espíritos recalcitrantes que não se adaptaram a uma nova forma de proceder, a uma nova forma de agir e de pensar, sobretudo de agir, esse mundo terá realmente o fim, né? Já não reencarnarão mais no planeta Terra, onde será um planeta de prova e expiação. Mas precisamos ainda avançar um pouco no nosso raciocínio. Se nós estamos no mundo, somos recolhidos pela rede, né? Somos colocados na praia para poder sermos selecionados. A praia é o mundo espiritual. Se chegarmos no plano espiritual, formos selecionados, qual critério, qual parâmetro que é usado para que se faça essa seleção? Em saber se nós precisamos retornar ao mundo físico para aprendermos a nos depurar, e haverá aí no plano físico pranto e ranger de dentes, porque infelizmente nós, seres humanos, aprendemos ainda muito mais na dor do que no amor. Então às vezes precisamos ser sacudidos, ser sacolejados, precisamos ainda passar pela dor para podermos reagir de alguma forma. Então qual é o parâmetro para que seja feita essa seleção, né? E Jesus deu várias vezes dica desse parâmetro. Dica não, ele falou claramente do parâmetro que é usado, né? Que nós vamos chegar ao reino dos céus quando fizermos a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus é que nos amemos uns aos outros, como Jesus falou, que os ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amo. Então o amor é a senha para nós chegarmos ao reino dos céus, ao sermos selecionados, né, para habitar o reino dos céus. Logicamente, a doutrina espírita nos diz que não haverá condenação eterna, mas que quando nós estivermos na rede, fomos recolhidos para a nossa seleção espiritual, vamos ser recolhidos, vamos ser julgados de acordo com o nosso conhecimento, com o conhecimento e o avanço que tivermos da lei de Deus, da lei de amor. E para nós espíritas, essa responsabilidade ainda é bem maior, porque nós conhecemos um pouco mais e precisamos também dar um pouco mais. Mas que isso não sirva para nós como fator de remorso, mas um fator de saber que o nosso compromisso é muito grande, porque a quem muito for dado, muito será recebido, muito será pedido. Mas sabemos também que podemos contar com a misericórdia infinita de Deus, que sabe que a natureza não dá saltos, que nós somos espíritos em processo de evolução. Estamos evoluindo no amor, graças a Deus, porque em outras épocas já evoluímos muito mais pela dor. Fomos escolhidos pelo sofrimento, pela angústia, pela tristeza, e fomos obrigados para aplacar esses sentimentos que nos traziam muito pesar, fomos obrigados a buscar locais onde nos fosse dado o refrigério. E por isso muitos nos tornamos espíritas ou aderimos a qualquer outro tipo de religião, buscando o refrigério, um tipo de acalanto para o nosso sofrimento. Hoje já conseguimos estar vinculados ao nosso grupo religioso pelo amor que temos ao Cristo, pela devoção que temos a esse Espírito de primeira linha,
a quem é o nosso mestre, o nosso modelo, a quem nós servimos por amor, não mais pela dor que ontem nos fizeram sofrer acerbamente, mas hoje pelo amor inesgotável que temos pelo nosso Mestre Jesus. E quando hoje nos dizemos cristãos, não dizemos por status, por vaidade, mas somos cristãos porque precisamos verdadeiramente, seguimos verdadeiramente, estamos devotados verdadeiramente ao Cristo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E é isso que nós precisamos avançar, já que nos dedicamos tanto ao nosso Mestre Jesus, como companheiro, como nosso mestre, como nosso guia, como nosso modelo, sigamos o seu conselho. Quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz que sim. E ele pergunta reiteradas vezes. E o conselho final que ele dá: apacenta as minhas ovelhas. Então, se nós somos cristãos verdadeiros, que procuramos servir o Cristo, que apacentemos-nos todos, aqueles companheiros de humanidade, para que possamos nos tornar um só rebanho para um só pastor. Muito obrigado a todos e muita paz.